se as coisas não fossem difíceis na vida? Foi só o que te ensinaram. Já parou para pensar nas coisas que a sua mente elabora um grau de dificuldade muito grande? Nossa, fazer isso é muito complicado, isso aqui é muito difícil, resolver isso é muito difícil, lidar com esse tipo de coisa é muito difícil. Você já parou para pensar como é que ela construiu essa ideia? Da onde que veio essa ideia de que tal coisa é difícil? Porque se tem alguém nesse planeta que não acha difícil, essa realidade não é objetiva, ela é subjetiva. E se ela é subjetiva, quer dizer que alguém teve essa interpretação e passou essa interpretação para você. Então, as nossas crenças sobre as coisas, elas são formadas muito fortemente lá na nossa primeira infância, na nossa formação, que é um momento onde a gente está mais suscetível, a gente está mais permeável, a gente vai absorvendo muito as coisas do meio. Este é um momento onde a nossa abertura para o aprendizado está muito grande. Então, é por isso que uma criança, quando ela tem a oportunidade de ter contato com vários idiomas, ela vai desenvolver muito mais do que depois um adulto tentando aprender. Ela está muito mais plástica, ela está muito mais permeável a esse tipo de aprendizado. Só que ela pode aprender coisas positivas e também coisas negativas. O que seriam essas coisas negativas? Crenças limitantes, as tais das crenças limitantes. Então você vai aprendendo desde criança o conceito de algumas coisas que você não tem a realidade direta. Você já parou para pensar nisso? Desde pequenininho você foi ouvindo o que era trabalho. O trabalho é um exemplo maravilhoso, porque você era criança, você não trabalhava. Você sabe o que é trabalho? Você sabe o que significa o trabalho? Você sabe o que o trabalho gera? Não sabe, mas você vê o seu pai voltando do trabalho, você vê sua mãe falando sobre trabalho, você vê as pessoas comentando sobre algo e você vai absorvendo esse conceito antes de você se relacionar com aquilo direto. Então, quando você finalmente vai ter uma experiência no mercado de trabalho, quando você for o jovem adulto, você não vai estar simplesmente neutro e uma página em branco. Deixa eu ver como é que é isso. Porque você já vai com essas crenças muito enraizadas, você já sabe o que é trabalho, porque você aprendeu com outras pessoas. Só que o que é trabalho é uma percepção completamente subjetiva. A mesma coisa para relacionamento conjugal, o que é namorar, o que é não namorar, o que é ser uma pessoa solteira a tal idade, o que não é ser uma pessoa solteira, o que é um casamento. Você não sabe o que é isso antes de se relacionar, porém você absorve a interpretação das pessoas. Quais são os exemplos, as referências que você teve? Então tem aquilo que você aprende com a fala repetitiva e tem aquilo que você aprende com a observação e quase que uma osmose. Você vai absorvendo esses padrões e repetindo esses padrões sem nem se dar conta disso. Imagine a seguinte situação, imagina que a gente conseguisse se comunicar bem antes de andar e alguém começa a falar, olha, andar é perigoso, nossa, andar é uma grande aventura, olha, quem anda é vagabundo, quem não anda é sei lá o quê. Imagina o tanto de conceito que você teria antes de ter a experiência de andar. Você acha que você ia andar na mesma idade que você começou a andar lá atrás? Eu comecei a andar com 9 meses. Com certeza esse tempo no mínimo dobraria. Por quê? Porque a nossa referência de algo, nosso conceito, a narrativa que a gente tem sobre algo impacta completamente a nossa experiência. Só que essa narrativa é uma construção subjetiva de outras pessoas. O que quer dizer subjetivo? Que não é a análise direta, objetiva de algo. Você vai aprendendo sobre as coisas a partir da percepção de quem mais teve influência em você. Primeiramente dos pais, dos cuidadores, mas também aquelas figuras de maior autoridade. Quanto maior a autoridade de alguém sobre uma criança, mais ela vai conseguir impactar no nível de crenças. E depois, no restante da sua vida, as pessoas que têm mais autoridade sobre você vão te influenciar mentalmente muito mais. Você já reparou? Então, olha só. A gente não aprende com a coisa direto, a gente aprende o conceito sobre a coisa antes de se relacionar com a coisa em si. A mesma coisa, vamos voltar para o bebê. Imagina que você não experimenta a fruta. As pessoas vão falando para você o que é fruta. E aí, quando você vai experimentar a fruta, você acha que você consegue ser completamente neutro para a experiência? Tá completamente presente e observar. Vamos ver o que eu sinto com o kiwi. Você não consegue ter uma experiência totalmente protegida, sensorial com algo, se tem uma narrativa muito forte que foi construída antes.
Tá dando pra entender a potência, a força, a influência que a narrativa tem sobre você? Essas narrativas normalmente são coisas que a gente vai ouvindo repetitivamente na infância. É o tipo de coisa que você, ai, sabe, toda vez minha mãe falava isso, toda vez meu pai falava isso. Isso vai se repetindo e vai criando fundação e uma estrutura bastante forte, porque a repetição é um mecanismo de instaurar e manter essas crenças também. Então, muitas coisas na sua vida você não aprendeu se relacionando diretamente com aquilo, você aprendeu o conceito de outras pessoas. É como se você estivesse aprendendo sobre. Você é uma mulher, está aprendendo sobre homens com a tia, que é super frustrada, que teve relacionamentos horríveis, muito complicados. Então a tia, ela tem raiva de homem. Qual é o conceito que você vai aprender de homem escutando o relato dessa tia? Imagina que você passou a infância, era a tia que cuidava de você enquanto seus pais trabalhavam. Ou se você foi criada só pela sua mãe e a sua tia que cuidava de você, você não tinha referência masculina e a tia começou a jogar em você todas as frustrações que ela tinha com homens. Como é que é a percepção de homens que você vai ter? Você acha que essa percepção foi você que construiu sozinha por experiência ou foi essa narrativa? É claro que depois você vai ter cenas na sua vida que confirmam a sua crença. E aí começa a juntar evidência corroborando com a sua crença. Tá vendo como homem não presta? Tá vendo como homem é ruim? Olha o tanto de problema que eu também tive. Mas isso é consequência daquelas crenças que foram construídas lá atrás. Uma profecia autorrealizável. Você não aprende sobre a coisa, você aprende a percepção de outras pessoas sobre a coisa. São filtros e mais filtros que interpretam e distorcem a realidade e você não tem a informação objetiva. Então, informação objetiva seria o quê? Eu te dou um cubo mágico. Qual é a informação objetiva? Também questionável, porque a gente pode abstrair, mas vamos tentar não abstrair tanto, vai, nesse vídeo aqui. O que a gente poderia confirmar que é uma percepção comunitária, né? Talvez a gente possa trazer o objetivo como algo que é mais inegável, assim, para os sentidos humanos, né? Já tô aqui abstraindo, pensando que, na verdade, toda a realidade é uma construção, mas tudo bem. Cubo mágico. É um cubo, ele é feito de faces quadradas, cujos lados são iguais, por isso a definição de quadrado, por isso a definição de cubo, e ele tem, sei lá, 6 cores, porque são 1, 2, 4, 6 cores, ele tem 6 cores, ele é um cubo e ele tem o peso tal, ele tem, sei lá, 500 gramas. Nossa, meio pesado esse cubo mágico, mas tudo bem. 500 gramas. Agora, se eu falo que esse cubo mágico é pesado, percebe que já começa a entrar um fator subjetivo? Ele tem 500 gramas. Isso é uma realidade concreta, observável, mensurável e replicável. Ele é pesado. Como assim pesado? Pesado comparado ao quê? Você se sente fraca ao carregar esse cubo? Aí já começa uma experiência completamente subjetiva. Então, sempre que a gente coloca um adjetivo que não é concreto, ele entra nessa subjetividade. Qual é o problema da subjetividade neste caso? Que você pode mascarar a subjetividade como algo objetivo. Se a gente soubesse e falasse que é a relação subjetiva de cada um, olha, a minha percepção disso, a minha relação, a minha história com isso é isso, o subjetivo ele ficava claro. A gente categoriza ele como subjetivo. Qual é o problema? Quando eu mascaro esse subjetivo como se fosse objetivo. O objetivo essa é a realidade crua e nua, essa é uma verdade absoluta. Então, esse é o poder da crença tem sobre nós. Quando a gente acredita tanto naquilo, que aquilo é uma verdade absoluta. Por isso que quando a gente pergunta quais são suas crenças limitantes, algumas pessoas ficam muito perdidas, porque tá tão forte nela que é como se ela tivesse que questionar, será que o planeta não é redondo? Será que a Terra é plana? Ela tem que questionar algo que é muito core, que é muito verdade absoluta para ela. Por isso que é mais difícil fazer essa abstração. Agora voltamos lá no conceito de difícil. Será que aquilo que te falaram que é difícil mesmo? Ou foi interpretado como difícil por outras pessoas que vieram antes de você? Eu vou dar um exemplo bem simples e eu tenho certeza que você vai começar a lembrar de outros aí da sua vida. Eu fui criada com um café instantâneo em casa. Sabe aquele café de pozinho? E qual que era a narrativa? De que filtrar café dava muito trabalho. Não dava para coar café.
O que a minha pessoa, a minha adolescente ali foi absorvendo sobre esse conceito? Que não dá para passar café em casa porque dá muito trabalho. Eu absorvi isso e fui seguindo a vida. Depois, adulta, quando eu saí de casa e fui morar na minha própria casa, eu comecei a questionar: será que dá tanto trabalho assim passar café? Não, café dá trabalho. Então ficava nesse conflito, até eu me abrir para a minha própria experiência. Peraí, deixa eu passar um café. E aí eu descobri, essa coisa genial, maravilhosa, super inovadora, de que não dava trabalho assim, gente, é super fácil passar café. É claro que hoje, em 2026, né, com uma cultura de muita gourmetização do café, é óbvio que a gente sabe que não dá trabalho passar café. Mas eu tive que quebrar essa crença para descobrir, cara, não dá trabalho. Quem é que disse que dá trabalho? Você põe o filtro de plástico, o filtro de papel, aquece a água, põe o pó do café, passa e o café fica pronto. Gente, é rapidinho, é simples, é fácil. Então esse é um exemplo muito pequeno de como algo que na verdade era simples, na minha cabeça era algo muito complicado e que me atrapalhou de ter uma experiência direta até eu questionar, abrir uma janela ali de transformação, de questionamento e questionar: mas será mesmo que é tão difícil assim? E desde então eu comecei a passar meu próprio café e ser muito feliz tomando café passado, café coado, café filtrado. Tá vendo? Esse é um exemplo muito simples, percebe? Mas você consegue imaginar o tanto de coisa que você aprendeu que era difícil, que não era possível, ou que era a forma certa de se fazer, né? Quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente começa a ver que aqueles hábitos de família, que são tão óbvios na nossa própria família, são muito diferentes na família do outro. Então esse choque cultural é tão importante pra gente abrir a cabeça e questionar as crenças. Ou quando você muda de cidade, ou quando você muda de país, então mais forte ainda, porque você começa a questionar: ué, isso aqui não era o óbvio? Isso aqui não é o certo? Isso aqui não é a coisa certa a se fazer? E você começa a ganhar mais permeabilidade para questionar e refazer aquilo que estava muito cristalizado. Então, quantas coisas na sua vida hoje você está dizendo que são muito difíceis de fazer? E na verdade você não sabe se é difícil. Você teve a experiência? Você foi lá e você fez? Você foi com um olhar apreciativo, aberto, querendo questionar? Porque não adianta ir muito dogmático. Tá vendo como é difícil? Aí você só tá querendo provar o seu próprio ponto. Agora, se você quiser descobrir e se abrir a cabeça mesmo para questionar, eu te convido a pegar alguma coisa que você fala: isso é muito difícil. Será mesmo? Será mesmo que é tão difícil ou você só está repetindo a percepção distorcida de outras pessoas? Este pensamento é seu mesmo ou só foi incorporado por você e está com você há tanto tempo que você acabou acostumando e achando que ele é seu? Quantos pensamentos seus são de sua própria autoria e algo que você conseguiu aprender por si próprio? Quantos deles são apenas uma réplica dos pensamentos das outras pessoas que vieram antes de você? É isso por hoje e até o próximo vídeo.